gente tem uma exposição que são 6 fotógrafos brasileiros, né, que estão cobrindo a guerra, né, conflitos armados, que é o Felipe Dana, o João Castellano, o Ian Boechat, Maurício Lima, Gabriel Chaim, lá no final, e o André Leon lá no final do outro lado da parede. Será que depois de tanta adrenalina, porque a descarga de adrenalina para poder fazer esses cliques é alta, né? Sim. Será que essas pessoas conseguem ter vida normal de novo? Essa é uma pergunta que você vai ter que fazer pro André, já que você vai conversar com ele, né? Eu fiquei muito legal. Eu nasci, assim, eu acho que todos nós aqui, né, assim, no Brasil, eu acho que independentemente de que classe você nasce no Brasil, você nasce já de alguma forma vítima do que é ser brasileiro, tá? Do que é você ter que ser alguma coisa e não poder ser nada, ou você ser alguma coisa sabendo que muitas pessoas não podem ser absolutamente nada. Natureza está dentro do ser brasileiro. Em 1974, quando eu nasci, né, em Botucatu, eu era muito pequeno ainda para saber onde eu estava nascendo, né, mas eu já estava suficientemente vivo para sofrer as coisas do que era nascer naquele ambiente, nascer num país com uma transição ditadura militar, onde, né, tecnologicamente era precário, era economicamente mais precário ainda. Eu sempre me entendi como insatisfeito. E eu tinha amigos meus ao meu redor que também tinham essa sensação. Não era sozinho, não era o único. Mas é incrível, sabe assim, perceber como o ambiente mudou essas pessoas. E várias dessas pessoas, inclusive eu estava indo para esse caminho também, entrando no crime, usando muita droga, porque era o que era. Eu encontro pessoas que falam, eu nasci para ser fotógrafo. No lugar onde eu nasci, a gente nascia para ser ou peão, ou era criminoso, né? As meninas, elas eram ou mães muito novas, ou prostitutas no final. Enfim, nasci num ambiente que era isso, né? Agora, eu não era o único, eu me lembro que não era o único que era insatisfeito com isso, mas bem poucos conseguiram superar essa dificuldade, né? Esse ambiente, superar o seu próprio ambiente. E nos anos 90, eu acho que uma coisa legal dos anos 90 é que não tinha tanta divisão, as coisas se misturavam um pouco mais, né? Eu costumo lembrar, usar como exemplo, sabe, quando eu cresci, quando eu era criança, viado era pejorativo. Você chamar uma pessoa de viado, ou seu viado, sim, sua sapatão, por exemplo, é uma coisa super pejorativa, né? Aí nos anos 90 nós começamos a pensar sobre isso. E aí então surgiu, né, nasceu o movimento GLS, que era gay, lésbica e simpatizantes. E qual que era o objetivo desse movimento? Aumentar o S. Então a ideia era assim, vamos sensibilizar as pessoas para que o S cresça, né? Hoje, no movimento LGBT, tem todos, menos o S, sabe? Excluiu-se o S. Eu não sei se é por culpa nossa, né, de nós héteros, que realmente não, né, tivemos a chance, mas não aproveitamos. Pode ser, né? Ou eu não sei se é uma tendência onde as pessoas hoje precisam, de alguma forma, ter uma bandeira para ser alguma coisa. E não dá para levantar bandeira hétero. Não dá. Você entendeu? Então, assim, se você precisa de uma bandeira para ser alguma coisa, a bandeira hétero eu não vou levantar, né? Então, se eu não estou levantando uma bandeira, eu não posso levantar bandeira gay, porque eu não sou gay. Não posso levantar bandeira, não é a minha bandeira. Se eu levantar a bandeira, por exemplo, da causa negra, eu não posso levantar aquela bandeira porque não é a minha, eu não posso me apropriar daquilo, né? É a bandeira deles, né? Eu estou aqui como S, como simpatizante, como, né? Vamos lá, gente, mas eu não posso assumir o protagonismo disso. You never get more than you can make.
Vendo tuas fotos, eu não consegui resistir àquela, dessa última aqui da ponta, porque ela me passou trauma, assim, de não compreensão. E isso é um campo de sobrevivência. E aí, nesse lugar, eu acho que sim, André, tem um campo que a gente precisa se potencializar como autoestima de sobrevivência. E aí, nesse lugar, eu consigo te enxergar, assim, de estar nesse campo de frente, de fato, de estar encarando esse limite do instante. O que passa internamente no homem quando você se coloca nessa margem? Eu não acredito no trauma emocional. Eu não acredito no trauma emocional. Eu acredito na dor interna, que nós sentimos dores, né? A nossa vida é feita de momentos, às vezes, irrecuperáveis, mas, assim, acredito naquilo. Mas eu não acredito muito no conceito do trauma para explicar aquilo. Trauma me parece uma coisa onde, por exemplo, se você tem uma vida normal, tudo está maravilhoso, tudo está ok, funcionando dentro daquilo que funciona, e de repente, vamos supor, você é uma mulher e você é estuprada. E aquilo você tem o trauma daquele momento de sofrer uma violência sexual. Mas aí depois, você tem então, em teoria, toda uma vida para se recuperar daquilo, para ser alguém depois daquilo, em que a vida de uma forma ou outra pode voltar ao seu normal. Mas vamos pensar uma mulher no Congo, que ela não tem esse antes e esse depois, sabe? O ser estuprada é praticamente uma expectativa. Eu falo assim, gente, eu vou me defender do quê? Vou me defender como? Sabe? E ainda assim, ela vive o tempo todo. Se eu colocar um conceito em que, a partir daquele momento, tudo acaba, aquela mulher, a única solução que ela tem é se matar mesmo. A gente tem que questionar se isso se aplica a quem realmente não tem capacidade de... sabe, pessoas que têm que explicar porque sofrem. Eu trabalho em situações de guerra, sabe? Às vezes você está ali e tem, por exemplo, violência sexual. Uma mulher que sofreu violência sexual e depois que passa a guerra, as pessoas vão começar a pensar, mas será que ela não sentiu prazer? Sabe? Isso aqui também acontece no Brasil. Então, assim, sabe, a coisa que tem que explicar que ela sofreu, tem que dar uma justificativa para que o mundo entenda que ela está sofrendo. Eu não acredito nisso. Não é o trauma da escravidão que tem que justificar o não racismo hoje. Nós não temos que ser racistas e pronto. Mesmo que não houvesse havido a escravidão, não é a opressão que houve sobre as mulheres que tem que justificar hoje o feminismo. Não, nós temos que ter direitos iguais e pronto. Mesmo que não... Você entendeu? Mesmo que não houvesse havido antes, nós não temos que explicar por quê. Sim. Se é assim, é assim. Se é assim que tem que ser, é assim que tem que ser. E aí a minha fotografia, eu mostro que a vida é feita desses momentos. A vida, ela é feita desses momentos de ruptura. Que a partir daquele momento de ruptura, né, tudo o que vem depois é reconstrução. Se você vai reconstruir para destruir de novo, é uma opção, né? Então, quando houve, né, o final do apartheid, que Desmond Tutu, né, falou assim, temos que livrar o opressor e o oprimido, sabe? Eu acho isso, né? Os dois são fardos, né? Exato. Trabalho no Brasil durante 3 anos, desde 2012 até agora, eu fotografei a violência no Brasil, né? Porque toda vez que eu vinha para o Brasil, me faziam exatamente essa pergunta: o que é pior, aquela guerra ou é a guerra aqui? E para fotografar a violência no Brasil, eu falei, eu vou usar o método da fotografia de guerra. E o que é o método da fotografia de guerra? Eu precisei pensar nisso no meu. Eu falei, olha, primeiro a presença física, né, a proximidade física, eu preciso estar lá na hora que as coisas acontecem, como aqui, né? Sim. Eu tenho que ter uma proximidade intelectual, eu preciso entender as coisas sobre as quais eu estou falando, e eu preciso ter uma proximidade emocional, para tratar aquilo que eu estou tratando com empatia.
né? Então usei essas coisas todas aqui, esse método todo aqui no Brasil. Fotografei as 5 regiões brasileiras. O projeto se chama Revogo, né? Que é o revogo, o revogar daquilo, né? E a minha conclusão é que o Brasil não tem uma guerra. Chamo esse problema sério do Brasil hoje de delinquência crônica. E a delinquência crônica é que está em absolutamente tudo, em absolutamente tudo em todos. Está em mim, está em você, está em todos nós, está nesse museu, está em tudo. Qual que é a principal característica igual à guerra e a daqui? É que você, num ambiente de delinquência crônica ou num ambiente de guerra, você tem um medo constante de morrer a qualquer momento, em qualquer lugar, por qualquer motivo, de forma violenta. Você não consegue necessariamente controlar que o ambiente tire a tua vida de forma violenta. Outra característica similar é você abandona o espaço público, porque é no espaço público que a morte violenta acontece com mais frequência, tá? É ali no espaço público. Agora, qual que é a diferença de uma guerra e um estado de delinquência crônica como o brasileiro? É que na guerra as instituições não existem mais, o debate, né, o diálogo já não é mais suficiente para solucionar os problemas, tá? Assim, superou-se qualquer método de solução, senão bélico. Por isso que é guerra, tá? No Brasil nós ainda temos as instituições que estão sendo abusadas, nossas instituições são abusadas, né? Mas elas existem, né? Nós temos o diálogo ainda, o nosso diálogo é pobre, mas ele pode existir, né? Nós temos ainda os indivíduos livres para dialogar, nós não precisamos proporcionar o diálogo comprado, sabe? Nós não precisamos forçar ninguém a dizer nada, nós podemos ainda dizer o que nós queremos. Só o problema agora é o que? Eu acho, melhorar a qualidade dos nossos argumentos. Hoje, eu diria, se nós tivéssemos um projeto nacional de desfavelização brasileira, que as pessoas elas conseguem imaginar um Brasil mais tecnológico, um Brasil mais justo, um Brasil, mas imaginar um Brasil sem favela, eu acho difícil que alguém consiga imaginar. Sabe? E se nós não conseguimos visualizar um Brasil sem favela, nós estamos fazendo o quê? Sabe? Nós estamos argumentando para quê? De verdade, mas para quê? Eu costumo dizer que, por exemplo, Vinícius de Moraes, né? Lindo, maravilhoso, adoro Vinícius de Moraes, acho fantástico, mas ele se dizia, por exemplo, eu sou o branco mais preto do Brasil, mas hoje ainda no Brasil nós não temos um negro que pode falar assim, eu sou um negro tão branco quanto qualquer branco, porque eu tenho acesso à faculdade, eu tenho acesso a isso, aquilo. Tenho todas as oportunidades. Sabe, o fato de ser negro não faz com que a minha expectativa de vida seja menor do que a do branco, sabe? Então, para o branco, né, se apropriar da negritude, é super simples, não tem, gente, é romântico, a gente já escreveu poesia sobre isso. Nós temos poesia sobre isso, sabe? Assim, é ótimo, é maravilhoso, mas como é que nós podemos fazer para que o oposto também aconteça? Eu acredito que só através da aceitação da boa política, da boa, sabe, da tecnologia, assim, sem que isso necessariamente nos cause perda de identidade. É muito legal te ouvir, porque aí eu consigo entender melhor o teu trabalho te ouvindo. As minhas fotos eu não quero colocar ninguém lá, sabe? Eu não quero colocar ninguém lá. As minhas fotos não valem nada. O fotógrafo fala assim, eu quero levantar o debate. Qual que é? Para que você fotografa? Para estimular o debate. Só que na hora que vai fazer o debate, ninguém debate. Vai falar sobre, como você falou, sobre estética. Sim. Aí eu falei, gente, cadê o debate que vocês queriam fazer? Eu não, a minha foto era para fazer o debate, então aqui a gente vai debater. Não vou ficar falando sobre minhas fotos. Tá bom, tá aí na parede, sabe? Ótimo, maravilha. Mas o debate que é importante. Questionamento. Exato. E não adianta eu fazer aquela foto ali e voltar para cá sem ter entendido nada, sabe? Sem ter entendido nada.
Das pessoas as quais você fotografou, você lembra de alguma que tinha, não, que tinha, conseguia ainda, apesar de toda a vivência, ter sonhos? O sonho morre. Porque, por exemplo, assim, vingança é um sonho, não é? Todos eles aqui queriam vingança, por exemplo, porque assim, na hora que pegaram o Gaddafi, você viu o que fizeram com o Gaddafi. O sonho se realizou ali. Mas eu acho que a vida um pouco hoje está meio esteira, sabe? Onde você pode comprar o horizonte. Sabe? O horizonte é uma coisa que você pode comprar e fingir que caminha até ele. Muito grata. Obrigado. Muito grata já agradecemos ao museu, mas muito grata também por topar trazer suas obras para cá e levantar esses questionamentos, nos fazer pensar e entender que existem outras múltiplas, inúmeras realidades das quais a gente nunca vai entender, de fato, porque não tem como se apropriar disso. Mas é importante que tenham pessoas corajosas, que peguem essa linha de frente, que saiam um pouco dessa esteira e façam uma diferença real, que é para além do mundo que você traz enquanto PIC. Você está ali, você convive com isso, deve ser um lugar muito, sei lá, qualquer coisa, não consigo nem imaginar como é estar ali, mas para a gente é uma honra ter o trabalho aqui exposto, poder dialogar contigo e aprender um bocadinho. Obrigado pelo convite. E para finalizar deliciosamente, fiquem agora com as dicas do Cris. Beijo! Fala galera, eu sou o Cris, acabo de chegar nesse lugar e vou trazer para vocês dicas rápidas e deliciosas. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma torta de batata doce com chocolate, mas calma, você não precisa se assustar. A batata é ótima para o seu metabolismo e o chocolate que a gente vai estar usando nesse caso é 60% cacau com sabor de laranja. Então vamos lá. O chocolate vai para o micro-ondas por 30 segundos. Esse tempo é importante para não queimar. Batata amassada, chocolate derretido, agora é hora de misturar. Depois de misturar aqui, a gente vai fazer bolinhas. E lembre-se, a trufa é irregular, então não se preocupe com o formato. Vamos passar no cacau. Trufas prontas, vamos jogar para a geladeira e olha, agora eu vou só te esperar. Fica ligado que sempre vai ter dica do Cris pra você e ó, aproveita, segue a gente nas redes sociais, a gente se vê. Tchau!